Muito boa noite a todos e a todas. É um grande privilégio estar aqui com vocês. Eu me chamo Pedro Dutti, sou pastor presbiteriano aqui em Goiânia. E agradeço imensamente à Editora Cultura Cristã, ao canal Perguntar Não Ofende, por ter me convidado para participar dessa grande conferência com vocês. É um grande privilégio estar aqui. E eu, sem mais delongas, eu gostaria de compartilhar com vocês hoje um pouco sobre cosmovisão, uma disciplina muito importante, que inclusive responde bem à pergunta, tema desse congresso, que é "E agora, como viveremos?". Eu preparei alguns slides, eu vou compartilhar minha tela com vocês, e não se preocupem em ficar anotando tudo que for aparecendo nesses slides, porque depois eu vou compartilhar com o Uriel e ele vai deixar ali no canal do PNO para vocês fazerem o download. Mas eu coloquei esse título, Onde Nós Estamos?, que é uma pergunta semelhante a "E agora, como viveremos?". Eu gostaria de falar um pouco sobre os deuses do nosso tempo, ou seja, falsas divindades que lutam pela fidelidade do nosso coração. E eu vou falar de uma grande trindade pagã, ou seja, três, na minha opinião, maiores deuses que rivalizam com o Senhor Jesus pela fidelidade do nosso coração. E para isso eu vou usar uma obra, inclusive editada pela Cultura Cristã, que chama A Visão Transformadora, do Brian Walsh e do Richard Middleton, que são dois canadenses muito importantes. É um livro muito importante sobre cosmovisão. Apesar de ser de 1984, ainda é muito atual e contém muitas formulações paradigmáticas para a gente entender sobre cosmovisão. E eles começam falando exatamente sobre as idolatrias contemporâneas. Veja o que eles dizem. A cultura ocidental tem de fato servido a outros deuses. Muitos deles. Bens, coisas criadas que temos idolatricamente tornado absolutas e procurando com religiosidade na esperança de realização máxima. Isso não deveria nos surpreender. Embora a civilização ocidental seja incontestavelmente politeísta, ela nunca poderia ter conseguido sua coesão e dominância cultural sem algum absoluto ou absolutos unificadores. Enquanto podemos experimentar hoje a desintegração da mesma cosmovisão da civilização, ainda há uma ortodoxia dominante. Eu gostaria de explorar um pouco essa ideia de ortodoxia dominante. Hoje, em diversas áreas do saber, se você vai na universidade, a esfera pública, a mídia de massa, existe uma ortodoxia pagã, uma ortodoxia secularizada, em que não é possível fugir dela. Você, para ser ouvido na esfera pública, não pode fugir de algumas absolutizações, ou seja, tornar absolutos coisas que são relativas, trocar o Criador pela criatura, como disse o apóstolo Paulo. E isso não deve ser uma surpresa para nós, porque a cultura ocidental, quando ela foi se tornando cada vez mais secular, quando ela foi cada vez marginalizando a fé cristã do centro da efervescência cultural do Ocidente, ela não poderia ficar sem deuses. O apóstolo Paulo fala que nós trocamos o Criador pela criatura, mas nós não conseguimos ficar sem algo que funcione como um Deus para unificar a nossa vida, algo que funcione como o nosso Deus. O David Paulinson fala sobre isso também, sobre como deuses funcionais acabam ocupando um lugar que só o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus poderia ocupar. E isso traz coesão para a vida das pessoas. Isso, inclusive, traz muita sintonia ou até mesmo conversas, intersubjetividade, relacionamentos entre as pessoas, justamente porque elas servem aos mesmos deuses culturais. Então, nós não devemos ser ingênuos de pensar que, porque a nossa cultura tem cada vez se tornado menos cristã ou anticristã, ela não está se tornando menos religiosa ou antirreligiosa. Antes, ela tem os seus próprios deuses, ela tem os seus falsos deuses, os seus ídolos, que ela tornou absoluto, pegou alguma área da vida, alguma parte da boa criação de Deus e colocou num lugar que só Deus poderia ocupar e aí assim transformou num ídolo. É isso que o Walsh e o Middleton estão falando. E a gente pode continuar esse raciocínio agora com outros dois autores muito importantes também da cosmovisão cristã, o Michael Gorin, que também é um canadense, e o Greg Bartholomew, que é um sul-africano, mas que conhecem e já trabalharam junto com o Richard Middleton e o Brian Walsh. Eles escreveram uma introdução à cosmovisão cristã excelente também, muito em diálogo com a visão transformadora, até mesmo a sequência dos capítulos é muito parecida, e eles têm a mesma ideia de que existe uma ortodoxia, existe uma trindade pagã que domina o coração das pessoas. Veja o que eles dizem. Que visão da história poderia ligar esses desdobramentos aparentemente tão diferentes? Há pontos em comum no meio dessa diversidade tão grande? Cremos que aqui há um tema comum.
Na pós-modernidade, vemos o desmoronamento da modernidade, à medida em que suas tensões internas e contradições básicas sofrem ataques inesperados, especialmente nas nações ocidentais. A pós-modernidade sugere que o ídolo do progresso tinha pés de barro, uma descoberta que bem poucos leitores da Bíblia achariam pessoalmente inesperada. O que eles estão falando? É que o que unifica a vida contemporânea? A pergunta que nós estamos nos fazendo durante todo esse congresso é agora, como viveremos? Porque parece que tem muitas opções de cosmovisões, de possibilidades de vida para nós. Existem muitas alternativas, filosofias de vida, visões de mundo. Mas o que unifica, o que mantém tudo isso junto para a gente falar de uma cultura ocidental, de uma secularização na cultura? Bem, o que unifica é que o tempo em que nós estamos, que alguns chamam de pós-modernidade, ou seja, a contemporaneidade, ela nasceu sob o signo do esfacelamento de outros ídolos antigos, principalmente o ídolo do progresso. Por muitos séculos, no 19 e no 20 principalmente, acreditaram que nós estávamos avançando sem precedentes na história. Desenvolvimento político, científico, econômico, religioso nos levariam a uma nova Jerusalém construída pelas mãos dos homens. Só que quando os grandes desastres do século XX aconteceram, principalmente a Primeira e a Segunda Guerra, e viram o que esse homem desenvolvido poderia fazer com os seus semelhantes, a crença ou a esperança no progresso acabou. Só que quando ela acabou, as pessoas não simplesmente voltaram ao Deus verdadeiro, elas colocaram outros falsos deuses no lugar. E são esses deuses que eu gostaria de explorar. Mas antes disso, a gente pode traçar uma primeira conclusão dizendo que a contemporaneidade nasce sob o signo da falência dos deuses modernos e as suas promessas de construir um paraíso na Terra. Falhou o sistema socialista em querer criar mais justiça nos países comunistas, falhou o desenvolvimento tecnológico, científico, que queria criar sociedades cada vez mais maduras. Essas tentativas de construir paraísos na Terra simplesmente falharam. A luta pela fidelidade dos corações ocidentais acontece debaixo de uma consciência de crise e de incapacidade de realização das utopias tradicionais. Nós não vemos mais, principalmente entre os mais jovens, aquelas grandes utopias nacionalistas, revolucionárias, até mesmo religiosas. As pessoas estão cada vez mais desacreditadas. Isso é uma marca da secularização, essa descrença, essa incerteza. Cada um dos 5 principais candidatos às deuses culturais opera no espaço deixado pelas devoções modernas. Ou seja, a cultura contemporânea acabou deixando um espaço vazio quando ela desacreditou nos deuses modernos, socialistas, do progresso, e então o que ocupa o lugar? Porque esse lugar não pode ficar vazio. Não existem lugares vazios na existência humana. O apóstolo Paulo fala que nós trocamos de deuses, mas não podemos ficar sem eles. Então o Brian Walsh e o Richard Middleton, eles falam sobre 5, mas eu vou falar apenas de 3, que eu julgo que são os mais complicados, os adversários mais presentes na nossa vida cristã, que podem te tocar em algum momento da sua vida e que necessitam de grande precisão para serem diagnosticados e superados. Bem, o primeiro deles é o que eu chamo de pós-estruturalismo, ou popularmente como a gente chama de pós-modernidade. Veja o que o Gorrinho e o Bartolomeu dizem sobre isso. Alguns críticos da modernidade adotaram a designação de pós-moderno para sinalizar a sua rejeição total da metanarrativa modernista. Eu vou explicar cada um desses conceitos. Jean-François Lyotard cunhou a expressão incredulidade para com metanarrativas como um dos elementos definidores do novo espírito. Para Lyotard, metanarrativas são aquelas grandes histórias ou narrativas abrangentes que visam explicar de modo abrangente todos os acontecimentos e perspectivas. O que está em jogo aqui? Qual que é o primeiro ídolo? Qual que é o primeiro falso Deus mais forte que nós temos hoje em dia? É o pós-modernismo. Ou como uma linguagem mais técnica, mais universitária, é o que nós chamamos de pós-estruturalismo. O que é isso? Filósofos e antropólogos, economistas, historiadores contemporâneos, simplesmente desacreditando de todas as estruturas modernas, de tentar encontrar uma estrutura humana, de tentar encontrar uma estrutura social, eles desacreditaram nessas grandes narrativas explicadoras da sociedade e da experiência humana. O François Lyotard escreveu um livro chamado O Pós-Moderno, em que ele fala justamente dessa condição pós-moderna e ele caracteriza ela como a incredulidade em qualquer
qualquer grande narrativa, em qualquer grande explicação. E com isso, quem vai embora? O cristianismo também. Porque o cristianismo é uma metanarrativa, ele é uma grande explicação sobre todas as coisas da vida, ele é uma cosmovisão. Só que junto foram as cosmovisões nacionalistas, foram as cosmovisões cientificistas, socialistas e uma série de tentativas de se explicar o todo. Então, a característica do pós-modernismo ou do pós-estruturalismo é justamente uma fragmentação da experiência das pessoas e uma espécie de relativismo histórico. Ou seja, são autores que defendem que não existem grandes explicações para o ser humano porque essas coisas variam com a história. E hoje o que nós chamamos de ser humano, o que nós chamamos de justo, o que nós chamamos de verdadeiro, na verdade é meramente uma construção social, histórica, que vai mudar com o passar do tempo. Quem são os principais nomes sobre esse movimento? Michel Foucault, Jacques Derrida, Jean-François Lyotard, Gilles Deleuze, franceses principalmente, porque a escola francesa foi muito influente, inclusive no Brasil, quando ela formou os seus mestres e doutores das universidades aqui, e fez com que desacreditássemos em grandes narrativas, e cada um desses autores operou em cada uma das áreas. Se você, por exemplo, vai estudar a hermenêutica, num livro da cultura cristã chamado Introdução à Hermenêutica Bíblica, do Walter Kaiser e do Moisés Silva, você vai ver que eles vão falar bastante sobre Jacques Derrida, como ele desconstruiu o significado dos textos, ou seja, intenção autoral, uma estrutura de verdade por trás dos textos não existe. A gente pode interpretá-los de maneira criativa, conforme nos agrada. O Foucault vai falar a mesma coisa sobre a construção do que é o ser humano. Ele tem uma metáfora que fala que o ser humano é como um rosto construído na areia, que quando vem a onda do mar, a marola, ela vai e leva esse rosto como se ele não existisse mais. Então, categorias como ser homem, ser mulher, ser cristão, são relativas à história. E esses autores são muito fortes, principalmente dentro das ciências humanas. Mas não só, algumas ciências duras também, ciências naturais, têm experimentado essa relativização pós-estruturalista. Eu tenho um estudante de matemática, grande amigo meu, que ele diz que mesmo na matemática, talvez uma das ciências mais exatas que nós temos, existem pessoas falando sobre como a matemática ela é consensual, é somente nomes que se dão, mas não são estruturas que dizem respeito à realidade. O pós-estruturalismo, chamado também de pós-modernismo, na minha opinião, é uma das forças pagãs, uma das forças religiosas mais fortes que nós temos hoje em dia, mais vigorosas nos departamentos de filosofia, história e antropologia, que fazem com que a gente desacredite que existem grandes estruturas permanentes, e isso faz com que a sociedade entre em colapso. Pense, por exemplo, no direito, nas leis que não podem legislar sobre estruturas muito rígidas. Observe quando você não diz mais que uma mulher é de determinada forma, ou um homem é de determinada natureza. Por exemplo, leis que são conquistas do ponto de vista do direito, pense na Lei Maria da Penha, ela se refere a mulheres. E quando a gente não tem mais esse conceito estável, mas ele é desconstruído pelos pós-modernistas, a gente coloca em colapso a própria noção de direito, de justiça, de proteção. Veja como isso é perigoso, mas é a mais contemporânea onda intelectual que nós temos. Não é possível hoje em dia, em determinadas áreas, você estudar determinados temas sem passar pelos pós-estruturalistas. E isso é muito complicado. Eu separei também uma outra frase deles, quando eles dizem que sua crítica era especialmente voltada à confiança da modernidade na razão, para explicar a realidade de forma abrangente. A busca pela modernidade de critérios universalmente válidos com os quais pudesse organizar a sociedade e a confiança cega na modernidade da capacidade da ciência e da tecnologia de libertar a humanidade de todos os tipos de mal. O corolário desse ceticismo tem sido uma profunda suspeita dos interesses ocultos denominados conhecimento moderno neutro. Os pós-modernistas têm sido muito bem-sucedidos em mostrar que aquilo que na modernidade era apressado como verdade objetiva estava, na verdade, carregado de bagagem ideológica, incluindo engajamento com o patriarcalismo, com o colonialismo, o eurocentrismo, o reacionarismo e o antissemitismo. O que está em jogo aqui? Uma das noções muito fortes dentro do pós-modernismo são as relações de poder. Foucault falou bastante a respeito disso. Ele vai dizer que não existe conhecimento objetivo, a verdade absoluta, como Nancy Pearce vai dizer, ela não existe. O que existe, na verdade, são relações de poder, relações de um professor sobre seus alunos, de um marido sobre sua mulher, de um pastor sobre suas ovelhas. E essas relações de poder vão criando saberes. O que, na verdade,
é chamado de conhecimento, de verdade, na verdade são meras relações de força. E se a gente quiser mudar o conhecimento, a gente tem que mudar essas relações de força. Então veja o que o pós-estruturalismo está dizendo. Que na verdade não existe conhecimento objetivo da realidade, não existe ciência, a racionalidade ela não é capaz como acreditava na modernidade, são todas forças ocultas, tem muita ideologia por trás, tem muitos jogos de poder escusos. É claro que quando a gente pensa nas ideologias modernas, até mesmo a absolutização da razão pelo racionalismo, o iluminismo, são outros falsos deuses. Mas a gente não critica um falso deus substituindo por um outro falso deus, como faz o pós-modernismo. A gente precisa ser equilibrado o suficiente para reconhecer como Jesus é soberano sobre aquelas coisas e como nós podemos fazer uma apreciação verdadeira de cada um desses âmbitos da vida. E o que o pós-modernismo vai dizer é tudo falso, não existe construção verdadeira, não existe conhecimento verdadeiro sobre a humanidade, não existem estruturas permanentes. O que existe são jogos de poder, o que existe são relações de dominação e de dominado. E isso vale na sexualidade, na política, na arte, na religião. Então tudo se resume a relações de poder. E até mesmo a própria discussão pós-modernista nós poderíamos rebater dizendo que nada mais é do que relações de poder também, querendo nos convencer do contrário. Então fica claro e a gente pode traçar uma primeira conclusão de que o pós-estruturalismo tem sido a mola propulsora da tomada de consciência do pluralismo epistêmico e identitário e com eles as recentes reivindicações das políticas de libertação. Entretanto, quando trazido para a experiência ordinária, ele se mostra impraticável da desconstrução hermenêutica às afirmações queer de gênero. Por que eu coloquei essas questões de sexualidade? Porque, por exemplo, um movimento muito contemporâneo em sexualidade, que é a teoria queer, ou a ideologia de gênero, ou a identidade de gênero, depende de como as pessoas querem apresentar. Qual é as raízes desse movimento? Justamente o pós-estruturalismo. Dizer que nosso gênero, a nossa sexualidade é fluida, nada mais é do que questionar estruturas permanentes e dizer, olha, ser mulher, ser homem é algo construído, você pode fazer do jeito que você quiser. Da mesma forma que ler um texto do apóstolo Paulo, você não fica procurando as intenções originais do apóstolo Paulo, você lê do jeito que você quiser, de uma forma criativa. Então a desconstrução dessas estruturas é o que marca o pós-estruturalismo e ele se mostra impraticável na realidade, porque nós precisamos conversar com as pessoas, nós precisamos estabelecer direitos, leis, positivar as coisas. E nessa visão pós-estruturalista, isso simplesmente não é possível. Gera apenas jogos de força sobre jogos de força e ninguém mais tem razão, ninguém mais tem ressonância com a realidade. Nenhuma teorias que descrevem melhor a realidade tem prevalência sobre as outras, e isso acaba colocando todo o conhecimento e a ciência e a teologia também em colapso. Então vejam, o primeiro e mais devastador ídolo do nosso tempo é o que nós chamamos de pós-estruturalismo, ou também de pós-modernismo, a crítica e a crise que se entrou nas ciências e no conhecimento humano sobre a incapacidade e o desinteresse de acreditar em estruturas permanentes e a afirmação de que tudo é histórico, de tudo é variável e os problemas que isso trazem. Esse é o primeiro ponto. Mas eu separei um segundo ponto, ou um segundo falso Deus, que o Walsh e o Middleton vão introduzir agora. Veja o que eles dizem. O Deus do economicismo, ou também consumismo. A absolutização da boa habilidade humana de fazer escolhas econômicas. Oferece a todos que ouvem a promessa empolgante de prosperidade material, gloriosa nada menos que uma salvação secular. O economicismo é o ídolo-chefe. Quando o assunto é pesquisa científica ou inovação tecnológica, qual é o ponto final hoje? Paga bem? É lucrativo? Os deuses mais antigos ainda estão lá. Lá, sem dúvida, e proporcionam a base para a idolatria econômica. Mas eles são muito subservientes à cabeça econômica do ídolo. Veja o que eles estão falando aqui. O segundo ídolo, o segundo falso Deus do nosso tempo, junto com o pós-modernismo, é o consumismo, ou o economicismo, que se trata justamente da absolutização, da boa habilidade que Deus deu ao homem de ser mordomo, de tomar decisões econômicas. Só que quando isso é absolutizado, o que acontece é que nós tornamos o critério de decisão para todas as nossas escolhas as questões econômicas. Veja no linguajar das pessoas, elas não se relacionam com outras porque elas não vão ganhar nada com aquela relação.
elas não se relacionam ou deixam de fazer determinadas coisas porque aquilo está te trazendo prejuízo. São sempre linguagens econômicas para se falar de determinadas coisas, que a vida não pode ser reduzida a isso. É claro, a economia é uma parte boa da vida de Deus. Jesus nos ensinou várias coisas sobre economia para sermos bons mordomos daquilo que Deus nos confia, mas quando nós transformamos a economia no grande critério absolutizado de explicar todas as coisas, o que nós estamos fazendo é pecado, estamos estabelecendo um outro ídolo, um falso Deus no lugar de Deus. Então, o que está acontecendo aqui é a tentativa de se explicar toda a experiência humana a partir de categorias econômicas e os problemas que isso gera, porque simplesmente tem muitas coisas que os seres humanos têm que fazer que não são lucrativas mesmo. Tem muitas coisas que os seres humanos têm que fazer que eles não vão ganhar nada, na verdade eles vão perder. Inclusive o discipulado cristão é marcado por isso. Aquele que não estiver disposto a perder a própria vida, não achá-la-á. Foi o que o Senhor Jesus disse. Então a noção de consumo, de consumir as pessoas, de consumir Deus, de consumir a realidade, é uma idolatria do coração ocidental que precisa ser investigada. Para a gente entender mais sobre isso, o Gorin e o Bartolomeu dizem o seguinte: a cultura do consumo é uma cultura em que os valores fundamentais se originam cada vez mais no consumo, em vez do contrário. Em princípio, tudo se torna um produto que pode ser comprado ou vendido. Uma cultura do consumo é, além disso, uma cultura em que a liberdade é associada à escolha individual e à vida privada. E uma cultura do consumo é uma cultura em que as necessidades são ilimitadas e insaciáveis. E isso é irônico, porque embora o consumismo prometa de forma sem precedentes satisfazer as nossas necessidades, sua existência ininterrupta depende de nossas necessidades nunca serem totalmente atendidas. Veja que o Gorin e o Bartolomeu dão 3 características aqui. Primeiro, que os valores da vida são determinados pelo consumo. Segundo, que tudo é avaliado pela iniciativa privada. E terceiro, que são necessidades ilimitadas e insaciáveis. Porque a cultura do consumo faz isso. Ela transforma as pessoas em produtos. Ela transforma Deus em produto, em que nós vamos consumindo cada vez mais a igreja em produto. Mas isso também faz porque nós estamos cada vez mais individualistas, individualizados, querendo consumir as pessoas à revelia de quem elas realmente são, sem pensar no amor ao próximo e no amor a Deus. Nós estamos pensando somente no amor próprio. Só que isso, ao mesmo tempo, depende de que nenhuma das nossas carências seja satisfeita, porque novos produtos são oferecidos, novos relacionamentos são ofertados, novas experiências com Deus são desejadas. E a gente entra numa roda sem fim de insatisfação, consumo e produtificação das pessoas. E isso é um empobrecimento, é uma desumanização muito grande. E é o que os ídolos fazem. A Bíblia não diz que os ídolos têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem. E aqueles que os adoram se tornam semelhantes com eles. Então veja que é o que o consumismo traz com a gente. Nos torna pessoas insaciáveis. Vejam como os nossos adolescentes, as nossas crianças já crescem cada vez mais insatisfeitos, cada vez mais lidando com as coisas de maneira descartável, como se fossem produtos, quando na verdade, para você desenvolver relacionamentos sólidos, amizades, romances, desenvolver relacionamento com Deus, é preciso de muita paciência, é preciso abrir mão e perder muita coisa para ganhar nesses relacionamentos. Então a lógica do consumo não consegue explicar todas as experiências da vida. Mais uma vez é preciso ficar claro, Deus nos deu o trabalho, a Bíblia o tempo inteiro fala que o trabalhador é digno do seu salário. Jesus usou várias imagens nas parábolas de trabalhadores recebendo seu salário. Não há nada errado em ganhar dinheiro, não há nada errado com a economia. O grande problema é quando a economia se torna um Deus, quando o dinheiro se torna aquele que legisla sobre a nossa vida. E aí então nós temos um problema. A gente então pode entender um pouco mais sobre isso, principalmente através da obra desse senhor chamado Bob Houdswaard. Ele é um economista holandês que influenciou muito o Brian Walsh, o Richard Middleton e o Michael Gorin e o Rick Bartolomeu, porque foi um dos primeiros a tratar a economia com olhos, com visão de mundo cristã, e ele escreveu um livro chamado Beyond Poverty and Affluence, e ali ele vai mostrar como que a economia tem se transformado num ídolo do nosso tempo. Ele vai dizer o seguinte: o livre funcionamento do mercado se
encontra bem perto do centro da autodeificação da sociedade ocidental. No Ocidente não cabe ao governo interferir no mercado, porque isso significa um passo atrás de uma sociedade livre e um passo à frente na direção de uma sociedade totalitária. A economia contemporânea procura somente oferecer explicações, assim como as ciências naturais procuram apenas explicar a realidade à medida em que buscam leis universalmente válidas e fatos inegáveis que podem ser ligados entre si de uma forma objetiva e imparcial. O economista precisa se limitar a analisar rigorosamente os processos das regras do mercado. Você vai fazer um exercício após essa conferência. Você vai começar a prestar atenção nos jornais quando eles vão falar sobre o mercado. Parece que estão falando de uma pessoa. O mercado acordou hoje de tal forma, o mercado está instável, o mercado hoje está muito afluente. Tudo isso são deificações do mercado. Como se ele fosse uma pessoa, como se ele não estivesse sob o controle dos seres humanos. Como se não fosse passível da mordomia cristã. E é isso que o Haudsworth está falando. O mercado tornou-se um Deus que não pode ser atacado por ninguém. Se o Estado interfere, ele está caminhando para o totalitarismo e está diminuindo a liberdade humana. Se o economista tenta falar sobre leis, como o mercado deve funcionar, ele é tido como ultrapassado, porque o mercado e a mão invisível dele deve governar as relações econômicas. Em tudo isso, a gente percebe uma entidade religiosa surgindo para definir, inclusive, a minha e a sua vida. Aquilo que nós devemos fazer na criação dos nossos filhos, aquilo que é mais lucrativo, aquilo que pode ser de melhor benefício para a igreja, quando, na verdade, uma série de coisas não podem ser tratadas assim. Por exemplo, quando você pensa na administração de uma igreja, a igreja não é uma empresa. Então, a igreja não pode ter lucro. Entender, por exemplo, quando as pessoas criticam que a maior parte da arrecadação da igreja vai para pagar os seus obreiros e empresa nenhuma suportaria isso. Bem, a igreja não é uma empresa. É por isso que ela paga os seus obreiros, os pastores, os missionários, cada uma das pessoas envolvidas. Então, veja, esse é um pequeno exemplo para mostrar que a economia não pode ditar todos os âmbitos da nossa vida. A gente tem aquela brincadeira, aqui em Goiás a gente faz muito isso, não sei se vocês fazem onde vocês estão, mas, por exemplo, quando uma pessoa passa no vestibular de uma universidade particular, a gente brinca falando, ele deixou o documento cair na porta e fizeram a matrícula. Porque o que a gente está querendo dizer? Que aquela universidade está preocupada com dinheiro, não está preocupada com educação. E isso é uma injustiça. Isso é um domínio da vida, o domínio econômico, engolindo outros domínios. E é isso que o consumismo faz. E nós não podemos deixar isso acontecer, porque isso é uma divinização da economia, isso é uma absolutização da economia, e nós devemos resistir a isso. Portanto, a gente pode traçar uma segunda conclusão preliminar de que nas ruínas das grandes narrativas abrangentes, a sociedade ocidental só conhece o livre funcionamento do mercado como condição de cidadania global. Das criações artísticas às redes sociais, nada resiste à lógica de consumo de produtos. Tratado como uma divindade, o humor do mercado dita a viabilidade dos valores de uma sociedade. Quem trabalha e quem desfruta, quem é explorado e quem é perseverado, quem vive e quem morre. Tudo isso é ditado pelos valores do consumo, as redes sociais, as obras artísticas, aquilo que tem valor ou que não tem valor, não são mais valores morais, valores éticos, mas valores financeiros. E essa financiarização da vida é empobrecedora. Toda idolatria é reducionista e empobrecedora da vida. E vamos caminhar para o final, na terceira e última divindade que eu gostaria de falar, que é o cientificismo, ou o tecnocientificismo, a ciência e a tecnologia como deuses da nossa sociedade. No contexto de uma cosmovisão cada vez mais científica e mecanizada, era quase inevitável que o alvo principal da vida fosse algo que pudesse ser mecanicamente produzido e matematicamente quantificado, ou seja, o crescimento econômico. Também a ênfase do secularismo na expressão humana autônoma da própria personalidade por meio do controle da exploração da natureza libertou o povo de quaisquer limites sobre o seu apetite aquisitivo. Então veja aqui que eles reúnem os outros deuses que eles falaram para mostrar como que a ciência e a tecnologia assumem preponderância aqui. Ou seja, a ciência e a tecnologia com a sua capacidade de matematizar tudo, de quantificar, de mostrar quanto de dinheiro, quanto de progresso nós temos, elas se tornaram também ídolos para controlar a nossa vida, para dizer aquilo que nós podemos fazer ou não. Como os nossos dias hoje são controlados pelos aparelhos eletrônicos, como a gente é dependente do nosso celular,
celular, como a tecnologia faz parte do nosso dia e ela dita o ritmo da nossa vida. E isso é um problema religioso, isso é um problema de divinização da tecnologia. Eles continuam dizendo que esse tecnicismo se apoia nas realizações do cientificismo. Ele traduz a descoberta científica em poder humano. E embora inovações tecnológicas fossem evidentes em toda a história antiga e medieval, e abre-se um parêntese, elas são importantes, a ciência é boa, a tecnologia é boa, Deus mandou, o mandato cultural foi para que a gente crescesse, desenvolvesse o jardim onde nós estávamos. Agora, normalmente, as pessoas não falavam de que ela se referia de encontrar um modo para ser usado em larga escala e para resolver todos os problemas da vida humana, como uma esperança redentiva, uma salvação secular. Motivadas pela ideologia da conquista e a crescente aspiração de um paraíso secular, elas trabalham para desenvolver a vida sobre a Terra por meio do controle científico e do meio ambiente. Então vejam, as questões, por exemplo, de bioética, quando se fala sobre eutanásia, eugenia, sobre nascimento, controlar os nascimentos, controlar a morte das pessoas, para que a gente possa cada vez viver mais, viver de maneira mais plena, são tentativas de se encontrar o paraíso na Terra. São tentativas de resistir à morte, não pela fé no Senhor Jesus Cristo, mas pela fé na ciência. O tecnicismo e o cientificismo nascem não por causa da ciência e da técnica em específico, porque isso são coisas boas criadas por Deus e mandadas, ordenadas para que a gente trabalhasse, mas uma fé na ciência e uma fé no progresso tecnológico como meios de nos redimir da maldade, da pobreza e da morte. E aí então elas se tornam deuses, falsos deuses, ídolos que guerreiam no coração humano, ditando o que ele deve e o que ele não deve fazer. A consequência clara disso é algo que eles vão continuar dizendo, que enquanto o cientificismo sustentava a promessa da onisciência, o tecnicismo nos oferece a onipotência. A humanidade moderna tem acreditado no avanço ilimitado e assim não normatizado da ciência e da tecnologia, desconsiderando as consequências sociais, ambientais, psicológicas. Viemos a crer que se ela puder ser conhecida, ela deve ser conhecida. E se ela pode ser feita, ela deve ser feita. A ciência e a tecnologia têm se tornado os guias autônomos, foram elevados nos seus lugares na criação de Deus e transformados em absolutos, promovidos a ídolos. Veja essa ideia de que a ciência nos permite descobrir alguma coisa, então a gente vai descobrir. E a tecnologia nos permite fazer alguma coisa, então a gente vai fazer. Não tem regras, não tem limites. Às vezes limites que o próprio Deus deu. E então a gente começa a ver os danos no meio ambiente, isso é claro, mas também danos psicológicos. Vejam os danos e as consequências psicológicas em crianças e adolescentes pelo excesso de uso de celulares ou de aparelhos eletrônicos. Veja como isso muda as nossas relações interpessoais. Veja como isso muda o nosso humor. Tudo isso são consequências psicológicas, sociais, ambientais, que o tecnicismo e o cientificismo não nos deixam permitir, porque nós estamos tão habituados, tão mergulhados numa sociedade tecnológica, que isso não nos permite enxergar como nós temos sido guiados por esses deuses. E então isso se torna onipotente. Com o celular na mão e com a internet sem fio, a gente consegue fazer qualquer coisa. Não tem limite nenhum mais. E isso é um grande problema, porque isso passa uma falsa sensação de onipotência ao ser humano, que é um atributo divino, não comunicável conosco, e a nossa esperança passa do Criador novamente para a criatura. E esse é o problema da idolatrização. Portanto, a gente pode concluir que, seja na pesquisa médico-farmacêutica, em busca de prolongamento da vida, ou nas facilidades da vida cotidiana toda transformada em digital, o tecnicismo é alimentado não mais por uma possibilidade de progresso, mas pela fé na inevitabilidade do progresso. A inovação tecnológica é a palavra de ordem em todos os âmbitos da vida de uma sociedade. A igreja que não estiver inovada tecnologicamente, a família que não é digital, a escola que não coloca cada vez mais acesso à tecnologia dos seus filhos, é algo do passado. É claro, observem mais uma vez, nós estamos numa conferência online, nós estamos chegando na casa de milhões de pessoas sem poder tecnologia, sem essa tecnologia isso não seria possível. Não há aqui um discurso primitivista da tecnologia. A grande questão é: quais são seus limites? Quais são suas normas éticas? De onde elas são tiradas? Da palavra de Deus, as normas para nos orientar a visão de mundo bíblica? E isso já caminha para a última parte da minha palestra, porque eu não vou ficar falando só dos falsos deuses, mas eu tenho que falar o que nós vamos fazer com eles, né? Eu poderia terminar aqui, despedir dos irmãos e desejar que Deus abençoe e livrem-se lidem com a trindade pagã. Não, eu vou dar um vislumbre, claro que não é uma resposta exaustiva em cada um deles, mas eu vou mostrar o que está na raiz, e é justamente cosmovisão cristã.
como a visão bíblica, como a visão retirada das escrituras nos ajuda a identificar esses falsos deuses, a entender como eles nos afetam e a entender como Jesus pode redimir esses aspectos da vida. Portanto, vamos lá, e quem vai me ajudar mais uma vez é o Gorrinho Bartolomeu. Vejam que interessante esse insight deles. Eles fazem a pergunta do nosso congresso: como podemos viver finalmente nessa tensão insuportável de narrativas defendendo o desenvolvimento cultural que Deus ama, mas rejeitando ao mesmo tempo a idolatria que também a deturpou à medida em que se desenvolveu? E agora, como nós viveremos? Como nós viveremos de uma forma equilibrada, que não ignora a ciência, que não ignora a economia, que não ignora a tecnologia, mas que não permite que elas se tornem ídolos na nossa vida? Bem, eles vão dar uma dica, veja o que eles falam. A contextualização fiel exige discernimento de 3 dimensões. E sempre, atenção nisso aqui, sempre que você for tratar qualquer coisa na sua vida, você tem que tratar nesse tripé, que é o tripé bíblico de criação, queda e redenção, que é a grande narrativa bíblica, que são os passos ou a estrutura da cosmovisão cristã. Veja o que eles falam em termos de discernimento cultural. Primeiro, você tem que entender qual que é o propósito da criação. Segundo, você tem que entender qual que é a idolatria cultural. E terceiro, qual que é o potencial curativo. Ou seja, o nosso ponto de partida fiel na cultura será ter alguma compreensão do propósito para o qual aquela instituição cultural específica existe. E uma ideia de como a arte, os esportes, as relações internacionais, o trabalho, o casamento, a família podem parecer se estiverem orientados para esse propósito. A primeira coisa é: qual que é o propósito da criação? Qual que é o propósito da criação para o ser humano? Qual que é o propósito da criação para a economia? Qual que é o propósito da criação para a ciência? Essa é a primeira coisa que a gente tem que falar. Por quê? Porque a criação é normativa. As ordenanças criacionais de Deus, majoritariamente encontradas em Gênesis, mas desenvolvidas por toda a Escritura, elas nos dão parâmetro de como devemos fazer e conduzir a nossa vida. Às vezes, esses parâmetros estão claros nas Escrituras e eles, então, precisam ser apenas obedecidos. Outras vezes, alguns parâmetros não estão tão claros na Escritura e nós precisamos desenvolvê-los. Nós precisamos discernir sobre vida e morte, aquilo que traz vida e florescimento para a criação de Deus, glória ao nome de Deus, e aquilo que traz morte ao ser humano e vanglória para o ser humano. Ou às vezes a gente vai ter que pensar em cristãos que já estão há muito tempo naquelas áreas e que já aprenderam como ser fiéis a Deus ali. Quando, por exemplo, eu cito Bob Halsward, um economista cristão, nós precisamos, com todos aqueles que lidam com economia, conhecer os cristãos dessa área, conhecer as abordagens cristãs em ciência e tecnologia, em ciências humanas, para não cair num pós-estruturalismo. Esse é o primeiro passo. Discernir qual é o propósito da criação. Agora, em segundo lugar, a gente tem que entender qual que é a idolatria cultural. A fidelidade nessa zona de intersecção incluirá, em segundo lugar, compreender a idolatria cultural e a maneira como ela corrompe a criação de Deus. Todas as empresas, escolas e governos expressam reações humanas aos propósitos que Deus tem para eles. E nessas respostas, a obediência estará entrelaçada com a desobediência. Em cada caso, é preciso discernir não apenas a ordem criada da instituição social em consideração, mas também como aquela estrutura cultural foi deformada pela idolatria. Então veja, depois da gente entender qual é o bom propósito de Deus para o casamento, para a economia, para a ciência da tecnologia, a gente tem que se perguntar como que o pecado afetou. Porque a doutrina reformada da depravação total pelo pecado, ela diz respeito às consequências do pecado em todas as áreas da vida. E a gente tem que se perguntar como que o pecado afetou a ciência e a tecnologia, como ele afetou os casamentos, como ele afetou a filosofia, a história e a antropologia, entender quais são as idolatrias culturais, para só então a gente poder se perguntar como Jesus pode curar isso, como Jesus pode restaurar isso. E o Brian Walsh e o Richard Middleton vão falar, se a nossa crise é espiritual, se em última instância cada um desses efeitos na cultura, nas universidades, na ciência, na tecnologia, tem raízes religiosas, tem raízes idólatras, então devemos começar a questionar se a nossa fé tem estado equivocada. Qualquer Deus que não possa cumprir suas promessas não é digno de nossa adoração. E se conservarmos energia e limparmos o meio ambiente apenas porque isso parece ser economicamente necessário, então nosso motivo ainda estão fundamentados no culto ao economicismo. Tal culto não poderá nos ajudar a sair da crise. O que necessitamos é de uma rejeição desses ideais culturais falsos. E aqui eles nos dão a terceira e última dica, que é mostrar qual que é o poder curativo do Evangelho. Quando nós cultuamos o Deus verdadeiro,
verdadeiro, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, nós estamos dizendo não para todos os outros deuses. Nós estamos dizendo não para o economicismo, não para o pós-modernismo, não para o cientificismo. Estamos dizendo, olha, vocês não controlam as nossas vidas. E por causa disso, nós temos poder de lidar com eles de uma maneira neutra ou de uma maneira religiosamente melhor orientada. Por quê? Porque eles não vão mais guiar a nossa vida, porque é o Senhor Jesus quem guia. Então vejam como a importância do culto verdadeiro, uma teologia do culto robusta, em que nós cultuamos o Deus verdadeiro, é que vai nos livrar de cultuarmos os falsos deuses. Quando nós entendermos os propósitos originais de Deus para a sua criação, percebermos como a queda afetou aquilo, e entendemos como o Evangelho renova todas as coisas, aí a gente vai fazer economia, não só economia sustentável porque é moda hoje em dia, mas porque Deus mandou a gente guardar e cultivar o jardim. A gente vai fazer ciência, não só porque fazer ciência e desenvolvimento tecnológico está na moda, mas porque Deus nos mandou, nos deu um mandato cultural de cultivar e desenvolver a realidade. Nós vamos estudar ciências humanas, filosofia, história, antropologia, não porque essas coisas estão na moda e porque elas nos ajudam a ganhar discussões inteligentes, mas porque Deus nos orientou para cada uma dessas coisas. E aí então teremos comportamentos adequados para isso. Percebam, somente o culto ao Deus verdadeiro nos livrará dos cultos aos deuses falsos. Como nós viveremos? A pergunta é essa. Bem, precisamos viver em diária louvor e devoção a Deus, porque somente vivendo assim, em constante louvor e adoração a Deus, nós conseguiremos reconhecer os falsos deuses que estão lutando pela fidelidade do nosso coração e profaná-los, e não permitir que eles se mostrem como deuses. E quando toda a cultura fala para a gente consumir, a gente vai ser generoso, e quando toda a cultura fala para a gente relativizar as coisas, nós vamos ser firmes nas ordenanças criacionais, nas estruturas bíblicas. Quando toda a cultura diz sobre ciência e tecnologia ditando o nosso dia a dia, nós não vamos permitir que os nossos valores sejam negociados. Somente quando adoramos o Deus verdadeiro é porque é possível conseguirmos profanar os deuses falsos. Bem, essa é a minha contribuição na conferência. Eu espero que você tenha entendido. Os slides vão estar aí para você ler mais, mas fica aí a referência desses dois excelentes livros para você continuar fazendo a leitura. E eu gostaria de orar por você. Pai, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui. Obrigado pela oportunidade de estar com os meus irmãos e de poder contribuir com eles, com essas reflexões. Pai, obrigado porque o Senhor é um Deus soberano sobre todos os aspectos da vida e não permite que nenhum desses se torne um ídolo no nosso coração. Ajude-nos, Deus, a identificar esses ídolos e a profaná-los, a não permitir que eles ocupem um lugar que só o Senhor pode ocupar. Ajuda-nos, dá-nos poder do Teu Espírito para vivermos uma vida que Te glorifique. Nós te pedimos isso para que o Seu nome seja glorificado, para que quando o Senhor Jesus voltar, encontre aqui uma noiva fiel e pura a Ele. É a nossa oração, Pai, hoje, para a glória do Seu nome, em nome de Jesus. Amém e amém.